Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 33 ao verso 49. Lucas 23, do 33 ao 49. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles a roupa dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia viam tudo isso de longe. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus amado, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra que está diante de nós. Nós te pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale no nosso coração. Amém. Meus irmãos, as leis nos tempos do Novo Testamento, no Império Romano, eram muito duras para determinados criminosos. É interessante que essa passagem aqui, a narração da crucificação, é claro, está nos quatro evangelhos, mas apenas os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é que narram que foram crucificados dois bandidos ao lado de Jesus, tá? Mateus e Marcos chamam eles de ladrões, mas Lucas chama ele de malfeitor, com uma palavra diferente, o que indica que esse camarada não era apenas um ladrão. Ele não era apenas, eles não estavam sendo crucificados apenas porque roubaram alguém, mas eles poderiam ter sido sequestradores, estupradores ou qualquer outro tipo de bandido. E a pena para eles foi a pena máxima, que era a pena de morte, que era aplicada naquela época. E diante dessa passagem, esses dois homens que foram crucificados ao lado do Senhor, eles viram quem é Jesus, quem é o Cristo crucificado, mas não apenas eles. Toda essa passagem que nós lemos mostra um pouco sobre isso. Eu quero ver com vocês hoje sobre quem é esse Cristo crucificado. Em primeiro lugar,
ele é o intercessor dos pecadores. No verso 34 diz assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus estava ali injustamente, Jesus não merecia estar ali, ele foi condenado sendo inocente, mas ele ainda intercedia pelos pecadores que o condenaram. Ele intercedia por aqueles que os condenaram, ele intercedeu pelos soldados que zombaram dele, ele intercedeu também pelos criminosos que estavam ao lado dele. Jesus é o eterno intercessor dos pecadores. E hoje ele é o intercessor perpetuamente dos salvos. Jesus ora por nós. Ele orou por nós. João registrou isso no capítulo 17 do Evangelho. E ele continuamente intercede junto ao Pai por nós. Jesus é o intercessor dos pecadores. Em segundo lugar, Jesus é o alvo da zombaria dos incrédulos. 4 grupos zombaram de Jesus aqui nessa ocasião. Primeiro, Jesus foi zombado pelas autoridades. O verso 35 diz assim: o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Aqueles homens estavam zombando de Jesus. Eram as autoridades. Hoje em dia, infelizmente, também muitas autoridades zombam de Jesus. Vocês viram quando aquela pastora foi escolhida para ser ministra do novo governo e foram resgatar quem era a mulher, né? Nunca antes na história desse país, como diria um camarada que está preso, foram ver quem eram os outros ministros dos outros governos. Mas agora, graças a Deus, foram procurar saber quem é. E aí descobriram que aquela mulher é crente, é pastora, e em algumas pregações, entrevistas, ela disse como foi a conversão dela. Aos 9 anos de idade, após ser abusada sexualmente por 3 anos seguidos, por 2 pastores, ela, pessoas ligadas à família dela, ela pensou que não merecia o céu. Subiu numa goiabeira, ia tomar veneno e pular, mas Jesus apareceu para ela. E aí começaram a zombar. Esses mesmos que zombam do Evangelho, eles querem a liberação das drogas. Veneno, quando a pessoa deixa de tomar veneno, é ridículo. Mas eles querem liberar as drogas para eles verem elefantes rosa e não é bonito, e não é feio, é bonito. E aí vem homens, já no final da vida, como autoridade, como ex-presidente da República, como o senhor Fernando Henrique Cardoso, um grande militante pela liberação das drogas no Brasil. Eu não lembrava, mas eu fui ver. Uma das promessas da primeira campanha de Fernando Henrique, do primeiro governo dele, foi o discurso dele na ONU: nós erradicaremos as drogas no Brasil. E agora ele vem com essa. As autoridades zombavam de Jesus, e ainda zombam muitas delas. Depois, os soldados passaram a zombar de Jesus. Versos 36 e 37 diz isso. Veja aí. Os soldados também zombavam, e aproximando-se ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Esse vinagre, irmãos, não era aquele que a gente coloca na verdura, não. Vinagre aqui é um vinho mais barato, tá bom? Era o vinho que eles conseguiam pagar com baixo salário que os soldados ganhavam no Império Romano. E eles quiseram, porque em outro evangelho diz que Jesus pediu água, tenho sede, no evangelho de João, e ele disse: você está com sede, toma um pouquinho de vinho aí. E era um vinhozinho vagabundo, eles tomavam muito vinho naquela época, e é esse vinagre. A zombaria não é em oferecer vinho para eles, mas é dizer: você não é o rei dos judeus? Então desse agora que nós queremos ver. Terceiro grupo, Jesus foi zombado publicamente por todos. O verso 38 diz: e esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Isso foi colocado acima da cruz de Cristo, não como um reconhecimento de que ele era verdadeiramente um rei, mas como uma ironia. Olha aí, aqueles que se disserem reis, no meu reinado serão crucificados. Só um rei, e o rei era Herodes. Então Pilatos mandou lutar a esta inscrição em 3 línguas acima da cruz de Cristo, como zombaria. Eles não reconheceram que Jesus é rei. O quarto grupo, os próprios criminosos. O
O verso 39 diz: então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O Evangelho de Mateus 27, verso 44, diz que no começo os dois bandidos estavam zombando de Jesus. Aqui diz que um deles zombava, porque o outro depois se convenceu de que ele não era, que Jesus não era digno de estar ali, não era culpado para estar ali. Então veja só, eles tiveram o mesmo discurso de zombaria. Você não está dizendo que é o rei? Esse é aí. Jesus é o alvo da zombaria dos incrédulos, irmãos. Terceiro lugar, quem é este Cristo crucificado? Ele é Deus. No verso 40, o outro bandido que estava crucificado ali disse o seguinte, veja só o verso 40: mas o outro, repreendendo seu colega ali de quadrilha, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Irmãos, este homem, há poucos minutos, porque eles passaram apenas algumas horas ali crucificados, juntos, ele estava zombando de Jesus. Mas agora ele reconheceu que Jesus era Deus. E ele perguntou para o outro, o que estava do outro lado, né? Não sei se era da direita ou da esquerda, da cruz de Cristo: você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação, crucificado, como Deus está crucificado aqui? É impressionante que alguns crentes passam 40, 50 anos na igreja e não reconhecem que Jesus é Deus. Esse homem, em meio a dores, em meio a humilhação, porque eles eram crucificados nus, não era naquela tanguinha que a gente vê nos quadros, não. Provavelmente eles também haviam sido espancados, porque era de praxe ser espancado antes de ser crucificado. Em meio à sua morte, próximo da morte, ele reconhece que Jesus é Deus. Será que nós também temos essa consciência que Jesus é o nosso Deus? Em quarto lugar, quem é o Cristo crucificado? Você rapidinho por causa do tempo, mas eu quero ver todas as questões aqui. Jesus é o inocente condenado. No verso 41 diz assim: então ele disse, esse que perguntou para o outro: você não teme a Deus nem tanto sobre a mesma condenação? Jesus, lembra-te de mim. Aliás, verso 41, eu pulei. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Jesus estava sendo condenado de maneira injusta, ele era inocente. E veja, o bandido disse: nós estamos aqui porque merecemos. Os bandidos sempre sabem o que merecem, irmãos. Quando Caim matou Abel, não foi Deus que disse: vão te matar quando você sair daqui. Foi ele que disse: vão me matar. Ele disse: agora eu me encontrar, vai me matar. Não foi Jesus que disse para esse camarada: você merece estar aqui. Foi ele que disse para o outro: a gente merece estar aqui. O bandido sempre sabe que merece punição. Mas tem muita gente ganhando dinheiro em cima de vagabundo, e por isso que hoje isso virou moda, né? Jesus não. Jesus é o inocente, condenado de maneira injusta. Em Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, diz o seguinte: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente pelo povo. Esse é Jesus, esse é o nosso sumo sacerdote, inocente. Em quinto lugar, ele é o rei do universo. O verso 42 diz o seguinte: então disse Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele camarada tinha acabado de ser crucificado com Cristo, ao lado de Jesus. Ele reconhece que Jesus é rei, que Jesus é Deus e que Jesus é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se submete ao senhorio de Jesus Cristo, o grande rei do universo. Em sexto lugar, Jesus é o Salvador dos arrependidos.
No verso 43, ele responde para aquele camarada: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem morreu pouco depois de Jesus. Jesus morreu antes. Depois, os dois bandidos tiveram as pernas quebradas, porque eles morriam geralmente por asfixia. Eles ficavam crucificados, com os braços abertos, e aí eles tentavam se levantar um pouco assim para respirar. Então os soldados que faziam aquilo ali sempre, várias vezes ao ano, quebravam as pernas dos condenados, para que eles não tivessem como se levantar na cruz para respirar, e acabavam morrendo por asfixia. Jesus morreu antes, foi para o céu. Daqui a pouco esse camarada morreu e foi para o céu também. Jesus não disse que ele ia ficar dormindo, esperando Jesus voltar, ou que daqui, quem sabe, algum dia ele fosse encontrar com ele no céu. Não. Ou naquele mesmo dia esse camarada encontrou-se com Jesus no céu. Ele foi paraíso, porque Jesus é o Salvador dos arrependidos. Veja que ele não teve tempo para ir à igreja, para ler a Bíblia, para ir ao seminário, para se batizar, para fazer boas obras. Ele não teve tempo para nada, a não ser se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Foi da cruz para o céu. Em sétimo lugar, Jesus é o caminho para Deus, o único caminho. No verso 44, nós lemos o seguinte: já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E aí no verso 45, pois o sol se havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou no meio. Enquanto Jesus estava crucificado, irmãos, o véu do templo se rasgou sozinho. Um dos evangelhos diz que o véu se rasgou de alto a baixo, para não deixar prova, para não deixar dúvida, aliás, de que teria sido um homem que rasgou de baixo para cima. Não. Foi Deus que rasgou o véu. Esse véu fazia separação entre o lugar onde as pessoas, os sacerdotes, podiam entrar, para o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Significa que agora nós temos acesso à presença de Deus sem precisar de outra pessoa. Quando a gente pede oração para alguém, para um pastor, a gente pode pedir oração, e deve pedir oração, e deve orar uns pelos outros, mas nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho para Deus. Em oitavo lugar, Jesus fez toda a sua obra para a glória de Deus. No verso 46, nós vemos o seguinte: então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, morreu, expirou. Jesus só falou o que o Pai mandou. Ele só foi para onde o Espírito guiou. E no final de tudo, é nas mãos do Pai que ele entrega o seu Espírito. Ele não foi vencido pela morte, apenas a serpente picou um pouquinho o seu calcanhar, como diz lá em Gênesis 3,15. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou, esmagando a cabeça da serpente. Amém. Ele fez toda a sua obra para a glória de Deus. Em nono lugar, Jesus é o justo. No verso 47, o próprio soldado que mata Jesus está presente ali, dá testemunho disso. Verso 47 diz: quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus dizendo: é verdade, este homem era justo. Ele se arrepende de ter matado Jesus, ele se arrepende de seus pecados, ele reconhece que Jesus é o justo. Essa palavra é muito importante para nós, porque nós somos injustos diante de Deus, e por causa do sacrifício de Jesus é que nós somos justificados. Justificar alguém significa bater o martelo e declarar que nós agora somos inocentes. Essa palavra vem do tribunal. Quando o juiz bate o martelo e ele declara o réu inocente, ele está justificando o réu. Deus nos justificou, nos declarou inocentes por causa da morte do seu único Filho justo, Jesus Cristo. Em 10º lugar, Jesus é aquele que deixou saudades para os que conviveram com ele. Já imaginou como deve ter sido viver aqueles 3 anos com Jesus?
Quando a gente tem um grande amigo, que ele parte, às vezes só para se mudar, mas a gente tem contato ainda pelo WhatsApp, pode visitá-lo. Eu já fiz 16 mudanças, já morei em 16 casas. Não recomendo para ninguém, não é bacana. Eu já deixei. Também não? Eu já deixei muitos amigos para trás, e não é legal, mas nem deles se compara com Jesus. Mas aqui no verso 48 diz o seguinte: toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, a crucificação, a condenação injusta, retirou-se lamentando profundamente. Eles não estavam saindo dali satisfeitos, gostosos com a morte de Jesus, talvez com a morte dos outros dois, que, como um deles mesmo dissera, mereciam morrer, era lei. Mas Jesus não. Jesus deixou saudade. Jesus deixou saudade. Em 11º e último lugar, em 20 minutos, Jesus é aquele que se entregou publicamente pelos seus discípulos. No verso 49 nós vemos o seguinte: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. O sacrifício de Jesus não foi numa sala secreta da maçonaria, não foi num lugar onde apenas alguns pudessem ver, não foi apenas num jantar onde apenas pessoas ricas pudessem ser convidadas. Não. O sacrifício de Jesus pela humanidade foi na cadeira elétrica da época, a cruz, ao ar livre, onde as pessoas estavam acostumadas a ver criminosos serem assassinados pelos seus crimes. Foi ali publicamente, nu, que ele morreu por aqueles que nele creem. Jesus entregou a si mesmo publicamente. Assim como a palavra de Deus, assim como a Bíblia não pode ser lida por qualquer pessoa. A Bíblia que os pastores leem não é diferente da Bíblia que a gente lê. Qualquer cristão ou qualquer ateu tem acesso à Bíblia, pode ler, porque no cristianismo não há ocultismo, não há algumas doutrinas que só uns podem ser ensinados, não. E não há isso de tempo de cristianismo também. No Salmo 119, verso 105 diz assim: entendo mais da tua lei do que os anciãos, porque não. Quanto mais você ama a Deus, mais você vai ter de Deus. Quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ter. Não importa se a sua titulação, quanto tempo você tem de crente, um novo convertido, com um ano de leitura bíblica, pode entender mais a Bíblia do que qualquer um, se assim for a vontade de Deus. Deus ama mais a quem busca mais. O padrão de Deus não é tempo de cristianismo, mas é buscar de todo o coração. Foi assim que Jeremias profetizou: vocês vão me buscar e me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é quando vocês me buscarem por 10 anos, não é quando vocês me buscarem na igreja, mas é quando buscarem de todo o coração. Meus irmãos, este é o Cristo crucificado. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Eita bênção do Senhor.